Então, o primeiro texto que nós vamos usar sobre Davi, a vida de Davi, está em 1 Samuel, capítulo 16, primeiro verso ao 23, texto que diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse, e quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo e perguntando: Você vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito Santo apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram: Há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: Encontrem alguém que toque bem e o tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu: Conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: Envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e o enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Quando é que você pode dizer
que algo é puro. Algo puro é, em primeiro lugar, algo sem adulteração, cuja fórmula não foi alterada, mexida. Não houve acréscimo à sua composição. A água é pura à medida em que você não acrescenta nela nenhum outro elemento, nenhuma outra composição, nada mais. Se você coloca pó de suco, não quer dizer que fique ruim, que fique prejudicial, mas quer dizer que não é mais pura. Algo adulterado não necessariamente é ruim, mas perde a sua característica de pureza. É algo que foi alterado, que teve a sua fórmula original modificada. A segunda característica de algo puro é que é algo sem contaminação. Onde precisa haver pureza, não pode haver agente contaminante. Para um perfume ser puro, ele não pode ter nenhum tipo de sujeira, ele precisa ser manipulado com todo cuidado para que aquela fórmula, aquela composição não fique à mercê do agente de contaminação. Até um verso em Provérbios muito interessante que diz que uma mosca morta estraga um tonel inteiro de perfume. Contamina. Quando você vai manusear elementos cuja pureza é essencial, você deve fazer isso em ambientes esterilizados, protegidos, para que nenhuma impureza invada aquele espaço de pureza, contaminando o material. Então, de um lado, para que eu tenha algo puro, eu não posso ter adulteração, e de outro lado, para que eu tenha algo puro, eu não posso ter contaminação. Mas pensando sobre esse tema da pureza, me veio uma terceira ideia sobre o que é preciso para que algo seja puro. E para que algo possa ser considerado puro, não basta que não seja adulterado e que não seja contaminado. É preciso que também seja a expressão legítima daquilo que era esperado. Ou seja, para que seja puro, não pode ter falsificação. Acompanhem comigo o raciocínio. Se eu vou comprar óleo, azeite de oliva extra virgem, a pureza do azeite de oliva extra virgem exige que ele não tenha sido adulterado e nem contaminado. Mas para mim, que vou comprar o óleo, é importante que ele seja exatamente o óleo que eu estou comprando. Se a pessoa me vender outro óleo, não importa que esse outro óleo seja igualmente puro. Você entende isso? Ah, mas esse óleo é óleo de castanha. Ah, mas esse óleo é óleo de coco. Ah, mas esse óleo é óleo de amêndoa. Ah, mas esse óleo é óleo de uma planta rara. Não importa que seja puro, se não for o que eu estou buscando. Então, também é um critério de pureza que haja uma identificação, uma correspondência entre o elemento e aquilo que eu preciso. Se eu preciso de um medicamento puro, tem que ser aquele que me foi recomendado e não outro, ainda que esse outro seja igualmente puro. Quando eu penso em pureza, esses três aspectos me vêm à mente. Algo que não esteja adulterado, cuja fórmula não tenha sido propositalmente modificada,
algo que não tenha sido contaminado, mesmo que essa contaminação tenha sido acidental, e algo que corresponda ao esperado, que não falseie a realidade, que não engane, que não iluda, seja propositalmente, seja acidentalmente. Às vezes você vai comprar algo na feira e o feirante confunde o produto e entrega outro no lugar daquele que você pediu. É um falseamento da realidade, mas não é proposital, foi um equívoco, foi acidental. Às vezes é uma troca intencional. Eu comprei diamante, mas recebi cristal. É um cristal puríssimo, mas não é diamante. Comprei um tipo de aço, veio um tipo de ferro. Não está adulterado como ferro, não está contaminado, mas não é o que eu pedi. Quando eu penso em pureza espiritual, não é só sobre não ser adulterado ou não estar contaminado, mas também é ser correspondente ao exigido. E aqui há uma lição importantíssima: para que eu e você sejamos puros espiritualmente, tem que ser do jeito de Deus e não do nosso. A pureza começa aqui, quando há um reconhecimento do que Deus quer. E é uma questão de extração. Todo elemento puro é puro desde a sua extração. É puro desde o primeiro momento. É puro desde a saída. Se você quer azeite puro de oliva extra virgem, você tem que usar só azeitona. E no começo do processo já tem que haver pureza, no meio do processo pureza, no fim do processo pureza, todas as partes pureza. É por isso que eu gosto da vida de Davi. É por isso que eu me inspiro em muitos aspectos na vida de Davi. Porque você percebe o trabalhar de Deus, no sentido de extrair desse homem o máximo de pureza. É interessante porque na química há um princípio que diz que 100% de pureza não existe. O que existe é o índice máximo de pureza, que deve corresponder a 99% de pureza. Por quê? Porque alguma coisa sempre tem. Na natureza, é difícil você lidar com algo 100% puro. E quando a gente olha para a vida de Davi, 100% puro não é. Contudo, é segundo o coração de Deus. Porque aqui tem uma bênção, aqui tem um princípio igualmente interessante, que não é sobre sermos perfeitamente puros, mas é sobre sermos constantemente purificados por aquele que a tudo torna puro. É sobre processos, é sobre esse caminho, da extração até o uso final. É sobre muitas vezes ter que começar de novo, é sobre começar do zero, é sobre moldar em nós um caráter favorável, desejável, abençoado e abençoador. É interessante que você olha para a vida de Davi e o tempo inteiro ele está sendo trabalhado e tratado por Deus para finalmente ser quem Deus quer que ele seja. Eu chamo a sua atenção nessa tarde porque se eu quero construir pureza ministerial e acima de tudo espiritual, eu preciso entender os processos de Deus. Preciso entender como Deus trabalha desde o início até aquele ponto em que eu posso ser usado plenamente, intensamente e de forma frutífera no seu reino. E se eu pudesse dar um título para esse texto que nós lemos, eu ia chamá-lo, dentro do nosso tema geral, de o processo de extração
da pureza em Davi. Porque é aqui onde tudo começa. É aqui que essa história começa. Essa história que nos chama a atenção para o desafio da pureza e para como ele começa na nossa vida e também no nosso ministério. Esse texto é o texto que fala de como Deus encontra em Davi um homem segundo o seu coração. Esse texto fala de como Deus encontra dentre os filhos de Jessé alguém que pode se tornar rei em Israel. E esse texto fala, sobretudo, de como é importante ter a pessoa certa no lugar certo, porque a pessoa errada no lugar certo vai deixar o lugar certo o lugar errado. E a pessoa errada no lugar errado faz o máximo de estrago possível. Saul era o homem errado no lugar errado. Saul era uma escolha do povo, a partir de critérios que não são os critérios de Deus. Interessante que Deus tem misericórdia, até mesmo em situações que não correspondem ao seu desejo mais profundo. Saul não foi escolhido por Deus, foi escolhido pelo povo, mas Deus muitas vezes atuou e agiu por meio de Saul. Muitas vezes o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Mas Saul era aquele tipo de pessoa que é difícil ajudar. Na igreja a gente encontra essas pessoas. Deus quer ajudá-las, nós queremos ajudá-las, mas elas não querem ser ajudadas. Elas dificultam o processo. Elas se afastam daquilo a que deveriam se aproximar. Elas tumultuam o ambiente. Elas ouvem seus próprios corações. Elas seguem seus próprios instintos e paixões. Saul é aquele tipo de pessoa que esgota a paciência até de Deus. E não sou eu que estou dizendo, Deus diz isso para Samuel. Samuel era profeta de Deus. Os profetas ungiam reis. Um dia Deus falou com Samuel e disse: até quando você terá pena de Saul, havendo eu rejeitado? Samuel querendo ser mais compassivo do que Deus. Samuel querendo ser mais misericordioso do que Deus. Deixa eu dizer algo para você, não é que Samuel queria ser de fato mais misericordioso do que Deus, é que quando a gente ultrapassa os limites que Deus coloca no trato dos outros, não é que nós estamos sendo compassivos, nós estamos sendo procrastinadores. Às vezes o não atuar do pastor não é paciência, é procrastinação. A falta de atuação, de resolução, de intervenção, não é misericórdia, nem compaixão, nem longanimidade, mas é a inclinação à fuga do conflito. Muitos líderes fogem de conflitos. É diferente o líder briguento. Tem líder que adora um conflito. Quer uma confusão, chama o sujeito. Até onde não tem, ele cria. Você entende o desafio do equilíbrio nesse lugar? Eu não gosto de conflito. Uma pessoa sã não gosta de conflito. Mas uma coisa é não gostar de conflito, outra coisa é evitar conflitos a todo custo. Se eu evito conflito a todo custo, eu deixo de ser, na cena em que eu estou, quem Deus quer que eu seja, e passo a ser uma pessoa figurativa, passiva nessa cena, que não agrega, que não constrói, que não semeia, que não faz diferença. Um marido que tem medo de conflito não chama a esposa para conversar e pôr ordem no casamento. Uma esposa que teme o conflito não fala com seu marido sobre aquilo que está no seu coração e que ela percebe que está equivocado na vida do marido e que foge ao desejo de Deus. Pais que têm medo do conflito não corrigem seus filhos.
Líderes que têm medo de conflito não confrontam seus liderados, não os corrigem na palavra, não fazem a diferença em suas vidas. Pessoas que têm medo de conflito muitas vezes foram criadas em ambientes tão conflituosos que elas se tornaram evasivas, fugidias. Meu pai brigava tanto com a minha mãe que hoje, quando eu vejo alguém brigando, é como se aquela cena, quando eu era criança, fosse recolocada e eu não quero, eu quero distância, eu quero fugir. Cuidado para que seus traumas não impeçam você de ser quem Deus quer que você seja no momento oportuno. Samuel está procrastinando. Samuel está deixando de atuar no lugar em que ele foi chamado para atuar. E Deus lhe confronta. Deus não foge do conflito quando o conflito é necessário. Deus entra na briga não para destruir, não para ferir, não para agredir, mas para corrigir, para transformar, para libertar, para mudar. Até quando você terá pena de Saul, havendo eu rejeitado? Samuel entende a mensagem. O que eu faço, Senhor? Vá até a casa de Jessé, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser rei em Israel. E olha o medo do conflito em Samuel. Mas se eu fizer isso e Saul descobrir, vai me matar. E Deus não deixa de ter um certo senso de humor, né? Fala que você vai sacrificar. Fala que você está indo sacrificar, o que não é mentira, é absolutamente verdade. Mas é Deus dizendo: Samuel, eu sei que você é meio medrosão, então vou te dar uma colher de chá. Fala que você vai sacrificar e está tudo certo. Mas note que Deus manda Samuel na casa de Jessé para escolher um de seus filhos, rei de Israel, sem dizer qual. Porque tem um processo aqui. O nosso Deus é um Deus de processos. Nós, muitas vezes, temos a fantasia de recebermos tudo mastigado. Toda a informação previamente. Você entende o que significa dizer que Deus é um Deus de processo? É um Deus, por exemplo, que vai até Abraão, fala com Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Era difícil para Deus dizer: vá para lá? Não. Mas há processos que são mais importantes do que resultados. Há tratativas que são mais importantes do que desfechos. Há caminhos que são mais importantes do que destinos. Não é sobre onde Deus quer te levar, é sobre como Ele quer fazer você chegar até lá. É sobre o que você vai aprendendo na jornada, na trajetória, no caminho. Simplesmente vá, Samuel, vá até a casa de Jessé, porque entre os filhos dele está aquele que eu escolhi. E assim, o Jessé não tem 2 filhos para ser 50-50. Não tem 3 filhos para ser 1/3 de chance. Tem 8. Samuel vai até lá e diz o texto que assim que ele chega, o povo do medo está lá também. Incrível como esse texto é todo construído numa cena de medo. O Samuel tem medo, o povo tem medo. O Samuel tem medo de Saul, o povo tem medo de Samuel. É aquela história: a mulher tem medo da barata, a barata tem medo do rato, o rato tem medo do gato, o gato tem medo do cachorro, o cachorro tem medo do homem, o homem tem medo da mulher. Pelo menos os que entenderam como a vida funciona. Ontem na igreja minha mulher estava com um vestido com estampa de onça. Aí um irmão da igreja falou assim:
tua mulher está vestida de onça, você tem medo? Eu falei, medo não, eu tenho pavor. Samuel tem medo de Saul, o povo tem medo de Samuel, Saul tem medo do povo. Quer agradar todo mundo, fazer parecer. Saul é um dissimulado. Saul oferece sacrifícios a Deus, não porque quer honrar a Deus, mas porque não quer frustrar o povo. E Deus o rejeita como rei. Quando Samuel chega, o povo do medo vem tremendo, diz a Bíblia, você vem em paz? Samuel diz, vim em paz. É o tal negócio, gente que está vivendo errado assusta quando gente que está vivendo certo chega. Você está vivendo errado, o pastor Elias vai visitar você na sua casa, você se apavora. Será que ele soube? Eu vim em paz, diz o Samuel. E aí diz o texto, algo muito interessante, que às vezes a gente lê e não nota, que o Samuel faz um culto de consagração de Jessé e de seus filhos. E Davi ainda não está nessa cena. Tudo conspira para o fechamento de um ambiente muito próprio, que envolve Jessé e seus 7 filhos que estão presentes, que estão ali, que estão na casa. Samuel consagra Jessé e os seus filhos, oferece sacrifício, depois vai até a casa do Jessé e começa a analisar seus filhos, começa a perscrutar, prospectar, avaliar os filhos de Jessé. Qual será? Já que Deus não me falou, qual será? Porque isso é muito humano. Quando nós não temos uma clareza de Deus, da sua direção, nós imaginamos. O que será que Deus vai fazer? Quem será que Deus vai usar? Onde será que Deus vai me levar? São perguntas. O Samuel está cheio de perguntas. Ele começa a olhar para os filhos de Jessé e de repente Jessé apresenta o mais velho. E o mais velho é aquela coisa, o mais velho é sempre o mais bonito, é sempre o mais elegante, é sempre o mais inteligente. Você já percebeu que eu sou o mais velho? O Pablo é o 8º, que é o escolhido. O Samuel fica encantado. Deve ser esse. Certamente, o texto diz que Samuel pensa, com certeza está diante do Senhor o seu ungido. As certezas humanas, que são ilusórias, que são passageiras e efêmeras, que não se sustentam no médio e longo prazo. Não há certeza humana quando a obra é de Deus. A certeza vem de Deus, é Ele quem está no controle, é Ele quem está na direção. E quando Samuel pensa, com certeza está diante do Senhor o seu ungido, o Senhor logo corrige, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Você se lembra que Saul, quando foi escolhido, um dos critérios que levaram à sua escolha foi a altura. Era um homem que passava dos outros em altura, do ombro para cima. Mas quando o critério é quantitativo, ele deixa de ter valor quando as quantidades se tornam insuficientes. Saul era alto, mas diante de Golias ele é baixo. A questão é, quando a sua qualidade é um recurso, ela deixa de ser uma qualidade quando o recurso passa a ser insuficiente.
A verdadeira qualidade não se mede em quantidade, mas se mede em critério de correspondência aos valores que agradam a Deus. Saul era alto, mas era covarde. Saul era alto, mas era dissimulado. Saul era alto, mas jogava baixo. Saul era alto, mas diante de Deus ele era pequeno. Diante de Deus ele era inexpressivo. Diante de Deus ele se apequenava à medida em que se afastava da vontade de Deus, do desejo de Deus. Não atente para a sua altura, diz Samuel, ou diz o Senhor a Samuel. Não atente para a sua altura, eu não o escolhi. E aí, pelo jeito, Samuel entende a regra do jogo. Porque aí vem o segundo filho e Samuel olha e diz assim, não, também não é ele não. Aí vem o terceiro, também não é ele não. E passam-se todos os filhos que estavam no culto, que estavam na consagração, que estavam na casa. Veja, não foi um processo de 5 minutos. Foi um período de interação entre Samuel, Jessé, seus filhos. O Samuel imagina que estão todos ali. E aí, quando se passam os 7, e Deus não confirma nenhum deles, o Samuel fica perdido. Acabaram-se os teus filhos? Não tem mais nenhum? E aí Jessé é aquele pai desnaturado. Sabe aquele pai que tem muito filho, vem na igreja, tem 4 filhos, aí vai embora, leva 3, larga 1. Aí o povo da igreja tem que ficar com o filho dele até ele voltar. Ah, esqueci esse filho. Não tem um povo assim? Meu pai tinha 3 filhos, mas ele era avoado. Aí um dia nós estávamos saindo de um lugar, no começo da febre dos carros 4 portas, porque houve uma época que os carros tinham 2 portas. Ninguém queria carro 4 portas. Mas aí começou-se a ter carros 4 portas, e aí entrou minha mãe, bateu a porta, entraram meus 2 irmãos, meu pai saiu com o carro, eu fiquei do lado de fora, e o meu irmão menor ficou me olhando assim pelo vidro traseiro. O carro indo embora, ele olhando e eu falando assim, avisa o pai, avisa o pai. O carro já tinha andado alguns quilômetros, meu irmão falou assim, vocês não vão levar o Marcelo? Tem muito filho, você nem conta mais. Ah, quem veio, veio. Se escapar um, a gente tem vários. Você não tem mais filhos? O Samuel perguntou para o Jessé. E o Jessé diz, eu tenho um, é que ele está... É o único que trabalhava, veja só. A tese é que os irmãos de Davi eram membros do exército de Saul. Tanto que quando o exército entra em conflito com os filisteus, eles estão lá no campo de batalha e Davi vai vê-los. Como Davi é o caçula, provavelmente ele não tinha idade militar. Então, por isso, ele está em casa cuidando das ovelhas e os irmãos, nesse período em que não há uma guerra acontecendo, estão lá no lar enquanto Davi está fora. Davi tem uma atividade que não é atividade militar, que era provavelmente a atividade dos irmãos. Davi está cuidando de ovelhas, ele é um pastor, ele é alguém fora do circuito do exército e da corte. Porque o exército é o exército de Saul. Você conhece a história de Israel. Durante o período dos juízes, todas as vezes que uma nação, ou um povo, ou uma tribo da vizinhança atacava Israel, os líderes de clã e os líderes de tribo convocavam todos os homens para a guerra. Quando o povo começou a se cansar dessa história de toda vez que a gente é atacado, todo mundo tem que largar a enxada e pegar a espada, que começou a pedir um rei. Por isso que a palavra hebraica que se refere a Saul como rei de Israel não é a mesma que se refere a Davi. A palavra hebraica para rei, ela vai aparecer pela primeira vez ligada a Davi.
E a palavra que é usada em relação a Saul é como um chefe de exército. Por quê? Porque a demanda que o povo faz quando da unção de Saul para reinar não é uma demanda de monarca, mas é uma demanda de general. Por quê? Porque o povo está cansado de lutar. Essa informação é importante porque a vida de Davi vai começar a degringolar quando ele para de lutar. Essa é uma das coisas que a história de Israel nos ensina, que quando a gente escolhe a vida sem luta, a nossa luta passa a ser outra. O problema de Israel, e isso Deus diz para Samuel, porque Samuel é o profeta quando o povo pede um rei. E Samuel diz, eles estão me rejeitando. E Deus diz, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Por quê? Porque o Deus de Israel é o rei de Israel, mas também é o general de Israel. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus que lidera o seu povo na batalha. Ele é o Deus de conquistas, de campanhas. Ele é o Deus militar. Ele é o Deus que vai à frente do seu povo e derruba os exércitos inimigos. Com o Senhor eu passo por cima de exércitos. Com o Senhor eu salto muralhas. Os salmistas cantaram o Deus chefe do exército. Mas o que fazer quando o exército não quer mais lutar? Então a escolha de Israel num primeiro momento, e é importante que você entenda isso, a escolha de Israel num primeiro momento não é exatamente por um rei, mas é por um exército profissional, alguém que lute em meu lugar. De certo modo, isso é uma metáfora do que é a igreja na nossa geração. Muitas vezes nós escolhemos, nomeamos líderes para nós, pastores, evangelistas, obreiros, não para que nos conduzam, mas para que lutem em nosso lugar. E aqui começa um pecado da igreja. Quando ela nomeia os seus líderes, não para que sejam seus guias, como escreve o autor aos Hebreus, mas para que sejam seus substitutos na batalha. Então, ao invés de eu orar, o pastor ora por mim. Ao invés de eu evangelizar, o evangelista evangeliza e eu só levo o meu vizinho para o evangelista evangelizar. Ao invés de eu fazer a obra, eu dou a minha oferta, que às vezes nem corresponde à realidade do que eu deveria dar, para que os outros façam aquilo que eu não quero fazer. E o líder entra nisso com facilidade. Por quê? Porque ele se sente exército profissional. E aí o obreiro é remunerado pela igreja, pior ainda, porque agora ele tem obrigação de lutar a luta do outro, que não quer lutar. Eu não sou pastor, eu sou remunerado, mas eu não sou pastor para lutar a luta de ninguém. Eu sou pastor para regimentar você no exército de Deus, te dar instrução, te dar ferramentas, te dar as armas, mas quem luta é você, porque você faz parte do exército de Deus. Aí você não vai no hospital visitar o doente e fica tumultuando a igreja para que alguém vá no seu lugar. Aí você vai na festa de aniversário, sempre tem um irmão engraçadinho. Vamos fazer uma oração, ora quem é pago para isso, e aponta para o pastor. Aí quando eu virei psicanalista, teve uma época que eu não estava no pastorado, aí eu estava no aniversário, tinha um pastor, eu falei, por favor, ore quem é pago para isso, só para dar o troco. Brincadeira à parte, irmãos, esse é um princípio espiritual. Os líderes foram colocados por Deus para nos ensinar a lutar, mas não para lutar em nosso lugar. Não para fazer o que é da nossa alçada e da nossa atribuição.
Líderes não são substitutos dos fiéis na batalha, são instrumentadores, orientadores, são capitães na batalha. Moisés, na batalha, erguia as mãos e o povo lutava e vencia. Hoje a gente fica esperando Moisés ir lá lutar sozinho, porque afinal de contas ele é o pastor. O que Israel demandou, num primeiro momento, foi um exército profissional, por causa do cansaço de sair às guerras. Só que quando Israel saía às guerras, capitaneado por Deus, a vitória era uma experiência de milagre. Quando Saul assumiu o exército, a vitória começou a escapar. Porque quando você é liderado por homens e não por Deus, os gigantes ficam cada vez maiores. Os gigantes ficam cada vez maiores. Por isso que, quando Davi viu aquele gigante, ele não teve medo. Porque ele disse: esse gigante vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não esperava dos soldados a luta que ele entendia que era dele. Eu vou. Ah, mas você não é militar, você não é do exército. Os próprios irmãos falaram: você é um metido, o que você está fazendo aqui? Vai embora, você não é desse arraial, desse ambiente. Davi diz: mas essa luta eu sei lutar. Porque quem capitaneia a minha vida é Deus. Quando Saul foi escolhido rei, ele foi escolhido para fundar um exército profissional. E é aí que Deus fala para o povo: vocês vão ter um rei, mas vocês vão ter tributos pesadíssimos, porque quando a gente quer substituição na batalha, quando a gente quer que o outro lute por nós, a vida começa a ficar cara. Vocês vão ter que pagar isso, vocês vão ter que sustentar isso, vocês vão ser exigidos nisso. E aí o povo começa a ter que sustentar uma corte, uma monarquia, por causa de um desejo de escapar à sua própria função dentro do reino de Deus. Interessante isso. Quando o Davi é escolhido rei, ele assume biblicamente um título de realeza. Por quê? Porque Deus o colocou não apenas para ser o líder de um exército profissional, mas para ser a referência de um povo que precisa reaprender o que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Então Davi é um rei de verdade. Saul não é um rei de verdade. Saul é a expressão do desejo de todos, que é um desejo motivado pela intenção errada. Davi é a expressão do desejo de Deus para trazer de volta o povo para o caminho adequado. Essa é uma pergunta que todo líder deve fazer: se ele vai ser expressão do desejo dos outros ou se ele vai ser expressão do desejo de Deus. Calbart escreveu que o falso profeta é o pastor que agrada a todo mundo. Mas o profeta que agrada a Deus é aquele que agrada a Deus, e tão somente a Deus. Acabaram-se os teus filhos? Samuel perguntou. Não, tem mais um. Está cuidando das ovelhas. Então vá chamá-lo, Samuel diz, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não vier. E aí quando Davi chega, eu imagino o que deu de trabalho para achar Davi. Porque a gente pensa que alguém mandou um WhatsApp para Davi. Davi, corre. Teve que sair alguém atrás de Davi. Onde Davi está? Ninguém sabe, porque pastorear ovelhas naquela época é levar as ovelhas para pastagens que não são próximas e que não são acessíveis tão facilmente. Às vezes atravessa-se regiões desérticas em busca de pastagens. Então sai um povo atrás de Davi, demora para Davi chegar. Davi chega correndo, suado, provavelmente sujo. Fedido, certamente fedido.
E quando Samuel bate o olho em Davi, o Espírito lhe testifica tão profundamente que Samuel diz: este é ele. Este é o homem que Deus escolheu. Agora podemos nos assentar. E ungiu o rei. E aí você pensa, e aí Davi começou a reinar? Não. Davi não começou a reinar. Davi continuou vivendo do jeito que vivia até aquele momento. Porque a unção não é uma experiência no Cronos, a unção é uma experiência no Kairos. Ela independe da cronologia, ela tem a ver com a decisão soberana de Deus. Davi não começa a reinar no dia seguinte. Ele continua vivendo. E aí como que Deus trabalha as coisas? A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apropria de Davi e sai de Saul. E no lugar do espírito que estava em Saul, vem um espírito da parte de Deus para atormentar Saul. E aí alguém da corte de Saul diz: porque Saul está sendo atormentado por um espírito imundo, seria bom ter alguém aqui que tocasse harpa para acalmar o rei. E aí alguém diz: eu conheço alguém que toca harpa. E é um sujeito guerreiro valente. Guarde essa expressão, é um guerreiro valente. Veja, por que eu preciso de um guerreiro valente para tocar harpa? Porque às vezes a tarefa é só uma porta de entrada. Muitos líderes não são quem deveriam ser porque estão julgando a sua trajetória como líderes em função da porta de entrada. Ah, mas só isso? Ah, mas isso aí qualquer um faz. Isso aí não precisa ter as minhas qualidades para fazer. Tocar harpa não precisa ser um guerreiro valente, mas tocar harpa na corte, onde um dia você vai sentar no trono, você já começa como um guerreiro valente. E aí vão chamar Davi, e Davi passa um tempão servindo Saul, tocando harpa toda vez que ele fica endemoniado. Veja, Davi não passou a reinar no dia seguinte, mas houve um caminho até que ele chegasse ao trono. E esse caminho também foi estabelecido por Deus. Marcelo, o que tudo isso tem a ver com pureza? Deixa eu explicar para você. Se nós queremos viver com pureza diante de Deus, nós precisamos viver em pureza desde a extração, desde o início. O começo do processo tem que ser puro. E o processo de Davi me ensina 4 lições que têm tudo a ver com pureza. Primeiro, que você precisa ser quem? Diga quem? Quem Deus quer que você seja. Esse é um primeiro ponto a respeito do que é pureza. Que você seja exatamente quem Deus quer que você seja. E Davi é um homem segundo o coração de Deus e que foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. Saul é a escolha do povo, Davi é a escolha de Deus. Aqui nós temos um princípio espiritual fundamental. Para você manter pureza no ministério, você precisa ser quem Deus quer que você seja, porque parte da pureza começa a ser contaminada quando você quer ser quem Deus fez do outro. Onde é que começa o desafio da pureza? Quando eu tenho consciência vocacional, chamado para ser quem Deus quer que eu seja e não quem eu quero ser. Onde que me falta pureza? Quando quem eu quero ser não é mais quem Deus quer que eu seja, mas quem me interessa ser, sobretudo quando o outro parece ser mais interessante do que eu. Você perde a pureza quando começa a invejar o ministério do outro.
Você perde a pureza quando começa a se comparar com os outros. Você perde a pureza quando começa a se ressentir por Deus não te usar como Ele usa o outro. Você perde a pureza quando começa a aspirar não o lugar em que Deus te quer, mas o lugar do outro. Você perde a pureza quando esquece que o seu primeiro desafio é ser quem Deus quer que você seja. Independentemente do que isso signifique na prática. Independentemente de qualquer outra coisa. O primeiro trabalhar de Deus na vida do puro é no seu próprio coração. É na sua identidade espiritual. É na sua filiação em relação a Deus. É o agir do Espírito Santo dentro de nós, nos lembrando quem nós somos. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E esse é o título por excelência. Pastor, bispo, apóstolo, evangelista, mestre. Tudo isso são funções. O título que nos interessa é de filhos. Davi não tem pretensão de ser rei de Israel. Ele é quem ele é. E Deus o escolheu para ser rei de Israel. Porque importa que você seja quem Deus quer que você seja. Importa que você se torne quem Deus quer que você se torne. Pare de invejar o outro, pare de imitar o outro. Um dia um pastor amigo meu disse assim: Marcelo, nunca queira ser o outro, porque o dia que você for igual ao outro, Deus sentirá saudade de você. Porque o outro ele já tinha. O outro já estava lá. E agora você está se esforçando para ser igual ao outro. Seja você mesmo. Quando eu sou eu mesmo, eu me alegro com o que Deus está fazendo na vida dos outros. Quando eu sou eu mesmo, eu celebro os outros, cada um no seu espaço diante de Deus. Quando eu sou eu mesmo, eu quero que os outros sejam, cada um quem deve ser. E esse é o meu trabalho. Inspirar pessoas, para que sejam quem Deus quer que elas sejam. Você é livre para ser quem você quiser, mas eu aconselho você a buscar de todo o seu coração ser quem Deus quer que você seja. E a primeira conexão aqui é a conexão com a sua vocação. Porque se você está trabalhando para ser o que quer que seja fora da sua vocação, isso não vai dar certo. Samuel foi chamado para ser profeta, Davi foi chamado para ser rei. Os filhos de Levi foram chamados para ser sacerdotes. Essas confusões não deveriam existir. Por que Saul foi rejeitado em primeiro lugar? Porque ele quis ser mais do que Deus o fez. Quando Samuel se atrasa para o sacrifício e Saul oferece o sacrifício, o pecado não é oferecer sacrifício, porque oferecer sacrifício não é pecado. O pecado é ocupar um lugar que não é seu. Querer ser mais do que é. Querer ser mais do que convém. O pecado é a gente esquecer que mais importante do que sermos reconhecidos e valorizados pelos outros é sermos quem Deus quer que nós sejamos, ainda que os outros não reconheçam e nem valorizem nada disso. Mas aí tem uma segunda questão aqui, que é que eu preciso ser onde, diga onde. Diga mais uma vez onde. Onde Deus quiser que eu seja. Não é só quem, mas é onde também. E você lê a história de Davi, você percebe que ele é quem deve ser onde quer que esteja. Apacentando ovelhas, tocando harpa. E note, no dia em que Samuel foi à casa de Jessé para eleger um dos filhos de Jessé rei em Israel, Davi nem em casa estava. E nós procurando o tempo inteiro ocupar espaços para sermos lembrados. E nós ressentidos porque um espaço foi criado e desfrutado e nós não fomos convidados.
Ah, porque o pastor fez uma reunião e eu não fui chamado. Ah, porque teve uma festa e eu não fui convidado. Ah, porque teve um evento e ninguém lembrou de mim. Ah, porque pediram para o irmão dar aula e não pediram para eu dar aula. Assim eu não vou chegar a lugar nenhum nunca. Se você tem esse pensamento, peça a Deus para limpar a sua mente. O diabo está tentando você, oprimindo você. A sua pureza espiritual está desmoronando, porque faz parte da pureza espiritual saber que você vai ocupar o lugar que Deus tem para você, independentemente de trabalhar por Ele. Você não precisa trabalhar pelo lugar. O lugar quem dá é Deus. Ele nos faz assentar entre os príncipes do seu povo. Mas na igreja é um festival de primeiros lugares. Jesus foi tão claro sobre isso, irmão. Jesus disse, quando você for num lugar, não vá para os primeiros lugares. Porque vai ser chato se alguém disser, esse lugar não é seu, vá para o fundo. Agora, se você sentar no fundo e alguém chegar para você e falar, você está muito no fundo, venha mais para frente, vai ser honra para a sua vida. Não é sobre cadeiras, entende isso? Jesus não está falando sobre cadeiras. Jesus está falando sobre um princípio espiritual que tem a ver com uma postura do coração. Não viva em função de achar os melhores lugares, porque os melhores lugares são aqueles em que Deus nos coloca. É sobre isso. Davi não está nem em casa quando o profeta vai lá escolher um rei, mas o lugar que Deus tem para Davi ninguém pega. O lugar que Deus tem para você ninguém pega. Ah, mas nomearam lá um obreiro para aquela obra, eu achei que ia ser eu. Se não é você, não é você. O seu lugar está guardado em Deus. E enquanto isso não acontece, seja quem você tem que ser no lugar onde você está. Porque às vezes, em nome do lugar que eu quero, eu negligencio o lugar onde eu estou. O Davi é um valente guerreiro, não no exército, mas cuidando das ovelhas. Davi já era rei no deserto, e não só no trono. Você, sendo quem Deus quer que você seja, vai ser o que Deus quer que você seja, onde quer que você esteja. Mas aí tem uma terceira questão aqui, que é também sobre pureza, porque essa é a pureza do nosso chamado, essa é a pureza do coração. Davi começa nesse caminho de pureza. Se a gente desvirtua esse caminho desde o início, a gente passa a ser o produto falso, fora de lugar. O óleo que era para ser de azeitona, mas é de amêndoa. Não é que o óleo de amêndoa não tenha valor, é que o óleo que se precisa aqui é de oliva. O Saul está no lugar errado e para piorar é a pessoa errada. Davi é a pessoa certa, mas o lugar certo nem sempre é o lugar pretendido, planejado, aspirado ou mesmo prometido. O lugar certo muitas vezes é onde você já está. E antes de ir para o lugar que Deus prometeu, pode ser que você passe por um outro. Porque Davi não sai do pastoreio das ovelhas para o trono, ele sai do pastoreio para tocar harpa na corte. E quando a gente tem convicção de que deve ser quem é, onde quer que esteja, onde quer que a gente está, a gente faz o melhor para Deus. E Davi tocava a harpa e Saul acalmava. Assim como ele cuidava das ovelhas e seu pai tinha paz sobre isso. Assim como ele cuidava dos irmãos e o pai tinha confiança nele. Quando você é quem você deve ser, o lugar é só um lugar. Mas tem uma terceira questão aqui, que é, eu preciso ser como, diga como. Mais uma vez, como. Como Deus quiser que eu seja. Então é quem, é onde e é como. Porque como é Davi antes de ser rei? Valente guerreiro. Como é Davi antes de ser rei? Trabalhador. Como é Davi antes de ser rei? Obediente. Como é Davi antes de ser rei? Temente a Deus. Como é Davi antes de ser rei? Espiritual.
Como é Davi antes de ser rei, um homem segundo o coração de Deus. O problema é que muita gente quer esperar ser reconhecido pelos outros para ser como Deus quer que seja. Então, enquanto eu não sou pastor, eu não preciso ler a Bíblia. Enquanto eu não sou obreiro, eu não preciso ter vida de oração. Mas quando eu for obreiro, eu vou orar todo dia. Aqui, ó. Quando eu for do ministério, eu vou ser dizimista. Então eu fico esperando a porta se abrir para me tornar como eu devo ser. E aí eu não entendo por que a porta nunca se abre. Porque a gente começa a ser como Deus quer que a gente seja antes de chegar onde Deus quer que a gente chegue. Eu cuido de pessoas muito antes de ser pastor. Eu prego muito antes de ser pastor. Eu cuidei de igreja muito antes de ser ordenado pastor. Eu era como Deus queria que eu fosse. E as portas foram se abrindo como Deus quis que elas se abrissem. A pergunta é, como está seu coração? Porque quando alguém diz, eu conheço alguém que toca harpa e ele é um poderoso guerreiro, está dizendo, não é sobre saber tocar harpa, é sobre ser como Deus quer que seja. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua leitura da palavra? Se está esperando convite para começar a pôr a vida em ordem, não vai ter convite e não vai pôr a vida em ordem. A gente não é chamado para corrigir a vida, a gente corrige a vida, uma vez que sabe que foi chamado e que ainda tem algo de Deus para se realizar em nós. A gente põe ordem na casa. Põe ordem na casa. Antes de ser pastor, eu já honrava meus pastores. Deus é testemunha de quantas vezes eu fiz parte de grupos que de repente se levantaram contra pastores e eu fiquei em favor dos pastores, ao lado dos pastores. Várias vezes fui visitar pastores para dizer, eu sei que todos estão te criticando, mas eu estou do seu lado, conte comigo. Eu não tinha nem pretensão de ser pastor. Mas eu já queria ser como Deus queria que eu fosse. Porque você não espera a oportunidade para se preparar, você se prepara antes. Eu não sei se eu vou ser chamado para pregar para multidões, mas quando eu for chamado, se é que eu serei chamado, eu quero estar pronto. Porque aí será uma extensão de quem eu já sou, de como eu já vivo. Se eu vou ministrar a casais, eu vou ministrar a casais porque o meu casamento já é uma bênção. Eu não vou começar a corrigir meu casamento porque fui chamado a ministrar para casais. E aí tem uma última questão aqui, que é sobre pureza também, desde a extração. Que é, eu preciso ser, diga quando. Quando Deus quiser que eu seja. Por quê? Porque pode não ser agora, pode não ser amanhã, pode demorar. Davi demorou. Não importa. Eu continuo com um propósito puro, porque não é sobre o tempo, é sobre o processo. Ah, mas eu cansei de esperar. Se você cansou de esperar, você perdeu a pureza diante de Deus. Porque uma das coisas sobre pureza é que a pureza resiste ao tempo. Um óleo puro não vence. Um vinho puro não vence. Dura muito tempo. Por quê? Porque é puro. O que estraga rápido? O que está contaminado. Se o seu coração estiver contaminado, você não consegue esperar que Deus realize aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Você perde a paciência antes.
Se você quer entender o que aconteceu com Judas Iscariotes, foi isso. Ele perdeu a paciência antes. Ele viu Jesus andar sobre as águas, ele viu a multiplicação dos pães, ele ouviu o sermão do monte, ele viu a cura dos cegos, ele participou de tudo, só que de repente ele começou a achar que aquilo não estava indo para lugar nenhum. A gente mantém pureza à medida em que a gente se submete ao tempo de Deus. Talvez você esteja pensando, mas eu ainda estou no mesmo lugar em que eu estava há anos. Seja quem você deve ser, seja onde você deve estar, seja como Deus quer que você seja, e deixe o tempo nas mãos de Deus. Vai acontecer, vai acontecer. Deus é fiel, vai acontecer. Não importa quando, não importa quando, importa que aconteça. Então, como é que eu resumo isso aqui? Que se eu sou quem Deus quer que eu seja, eu tenho uma pureza de pretensão, porque eu não pretendo ser mais do que Deus quer que eu seja. Se eu sou onde Deus quer que eu seja, eu tenho uma pureza de motivação, porque a minha motivação não é o lugar, não é o tamanho do desafio, não é a honra recebida, mas é o fato de estar no centro da vontade de Deus. Se eu sou como Deus quer que eu seja, a minha pureza é uma pureza de decisão. Por quê? Porque se eu sou como Deus quer que eu seja, toda decisão é no sentido de manter-me como Deus quer, independentemente das circunstâncias. E se eu sou quando Deus quer que eu seja, essa é uma pureza de convicção. Por quê? A minha convicção é tão pura que eu tenho certeza que no tempo certo, o que quer que tenha que acontecer, vai acontecer, porque Deus é fiel. É uma questão de pureza. Então hoje, eu estou apresentando para você como é que você começa a construir pureza. Você começa a construir pureza, sendo quem Deus quer que você seja, estando onde Deus te colocou, fazendo o seu melhor e deixando os resultados, as consequências e o tempo disso nas mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.